Desempenho da Base Nacional Comum. Nesse vídeo, vamos abordar os desempenhos das aulas regulares e das aulas da parte diversificada, que são as aulas de nivelamento, orientação de estudos e eletivas. Todas estas aulas tratam da Base Nacional Comum. Falaremos de cada um dos tipos de aula da Base Nacional Comum. Vamos começar pelas aulas regulares. O que precisa ser feito nas aulas regulares? Ensinar habilidades de anos atuais e não possibilitar a criação de defasagens, que são as inabilidades de anos atuais, para cada aluno e para cada classe. No nivelamento, o que é preciso fazer? Eliminar defasagens de anos anteriores de cada aluno e da escola. Nas aulas de orientação de estudos, é preciso ensinar o aluno a estudar e eliminar defasagens de anos atuais de cada aluno e de cada classe. Nas eletivas, é necessário ensinar, ajudar ou enriquecer as habilidades de anos atuais de cada aluno e da escola. Importante, nas habilidades que os alunos mais precisam. Agora, vamos tratar os desempenhos das aulas. Aulas regulares. Quando podemos concluir que as aulas regulares tiveram um bom desempenho? Quando, pelo menos 70% dos alunos da classe adquiriram as habilidades de anos atuais ensinadas no período, de acordo com o guia de aprendizagem e plano de aula. Uma observação importante. Esse índice de 70% é o desempenho que podemos considerar ideal. No início, é claro que esse desempenho é baixo, mas o importante é começar a medir o desempenho, criar indicadores para isso e, de pouco a pouco, se chega ao desempenho de 70%. Não é fácil e não é rápido. Agora, precisa começar a medir o desempenho urgentemente. Outra observação importante. É preciso cuidar muito bem dos 30% que não adquiriram as habilidades ensinadas. Se esse 30% de alunos não for devidamente cuidado com atenção, esses alunos nunca sairão do abaixo do básico e a escola não evolui. Isto é, a escola só ensina para aqueles que sabem aprender e não para aqueles que ainda não sabem aprender. Nivelamento. Quando podemos concluir que o nivelamento teve um bom desempenho? De novo, quando pelo menos 70% dos alunos da escola adquiriram as habilidades ensinadas de acordo com o plano de nivelamento. Outra vez, é preciso cuidar muito bem dos 30% que não adquiriram as habilidades ensinadas. Orientação de estudos. Quando podemos concluir que as aulas de orientação de estudos tiveram um bom desempenho? Quando pelo menos 70% dos alunos da classe adquiriram as habilidades ensinadas no período de acordo com o plano de orientação de estudos. É preciso cuidar muito bem dos 30%. Eletivas. Quando podemos concluir que uma eletiva teve um bom desempenho? Quando a eletiva não foi exclusivamente divertida. Muito cuidado! Vemos o contrário disso em muitas escolas. A escola e as eletivas não podem ser exclusivamente divertidas. Voltando. A eletiva teve um bom desempenho quando a eletiva foi simultaneamente divertida, interessante e difícil. Quando as expectativas dos alunos, familiares e professores são atendidas,
todos saíram com a sensação de sucesso e felizes da vida, a eletiva teve um bom desempenho. E no final, quando definitivamente pelo menos 70% dos alunos da escola adquiriram as habilidades ensinadas no período de acordo com o plano da eletiva. Outra vez, é preciso cuidar muito bem dos 30%. Vamos ver agora as relações causa e efeito entre os o que fazer, para tratar a Base Nacional Comum. Primeiro, eliminar defasagens de anos anteriores. Segundo, eliminar defasagens de anos atuais. Terceiro, enriquecer ou ajudar de algum jeito o aprendizado. Agora, vamos falar rapidamente sobre onde fazer, o que fazer, para que fazer e quem deve fazer as atividades da Base Nacional Comum. Primeiro, nivelamento. Eliminar as defasagens, que são as inabilidades mais raízes e mais frequentes de anos anteriores de cada aluno e da escola. PCG é o responsável. Segundo, aulas regulares. Eliminar as defasagens mais raízes e mais frequentes de anos atuais de cada aluno e da classe. Professor da Base Nacional Comum faz. Aulas de orientação de estudos. Eliminar as defasagens mais raízes e mais frequentes de anos atuais de cada aluno e da classe. Professor de orientação de estudos, que é o professor da Base Nacional Comum, faz. Eletivas. Enriquecer ou ajudar a Base Nacional Comum nas habilidades de anos atuais que o aluno e a escola mais precisam. Professor da eletiva, que também é o professor da Base Nacional Comum, faz. Vejam as relações causa e efeito entre as partes. Na escola, o PCG é o responsável pelas interações entre as disciplinas da Base Nacional Comum com as disciplinas da parte diversificada. De um lado, o professor organiza os dados de cada aluno e de cada classe. Coloca os dados no sistema, passa para o PCA e PCA passa para o PCG. Do outro lado, o professor da parte diversificada organiza os dados de cada aluno e de cada classe. Coloca no sistema e passa para o PCG. Nesse momento, é possível o PCG organizar e construir os indicadores da escola, a partir dos dados de cada aluno e de cada classe. O PCG, de posse dos indicadores da escola, dos indicadores de cada classe e também dos indicadores de cada aluno, daí sim começam as decisões e as definições de ações nos planejamentos do nivelamento, orientação de estudos e eletivas, interagindo com PCAs e professores da parte diversificada, que também são os professores da Base Nacional Comum. Nesse vídeo, fizemos exercícios da Base Nacional Comum. Vamos tentar enxergar nesta figura alguns deles. Vimos quais são os principais objetivos de cada tipo de aula da Base Nacional Comum. Tratamos das relações causa e efeito entre atividades da Base Nacional Comum. Vimos o escopo de atuação de cada disciplina da Base Nacional Comum. Vimos cada disciplina da Base Nacional Comum com seus enfoques nos alunos, classes e escola. Exercitamos a prática dos quadrados de cada um, o que cada um deve fazer. Tratamos também as interações que são necessárias entre funções, atividades, disciplinas, objetivos, defasagens e resultados da Base Nacional Comum. Eis aí o grande desafio de todos os educadores:
Jorge Guzzo.